Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos estar falando hoje de uma maneira bem prática e didática dos antipsicóticos, medicamentos aí que entra na classe da lista C1, dando continuidade aí ao nosso treinamento. Quem conseguiu acompanhar aí ou já acompanha meu trabalho aí, principalmente do curso de Portaria 344, viu aí que eu já dei uma introdução sobre os psicotrópicos e suas divisões, então vamos estar falando dos antipsicóticos, medicamentos aí de suma importância para diversas pessoas, diversas mesmo, pessoas desde crianças até adultos. Não é todos que sofrem de esquizofrenia, tem outras patologias, então esses medicamentos aí é para principalmente evitar crises, né? Vamos dizer assim, manter a pessoa estável e ela levando a vida aí numa maior tranquilidade. Então, pessoal, receita de controle especial, tá? Obrigatório. Tem que ter a palavra receita de controle especial, seguindo as regras da RDC 1000/25, válida desde fevereiro, né? Agora, eu gosto sempre de dizer, pessoal, que, né, a Anvisa está adequando aí. Inclusive hoje, né? Já saiu a notícia aí que eles vão prorrogar o SNCR, né? Isso aí é um outro assunto aí que nós vamos estar falando depois. Para os colegas, inclusive, que estão acompanhando essa live aqui, tiver interesse em estar conhecendo um pouco melhor sobre o SNCR, a sua finalidade, tem dois vídeos nesse canal aqui no YouTube que eu falo sobre o SNCR, inclusive um bem prático, que eu abro o sistema ali. Ainda não vai estar habilitado para as prescrições e notificações pelo SNCR, né? A Anvisa ali adiou para o dia 30 de setembro. Então, receita de controle especial para o antipsicótico, retenção da primeira via, validade 30 dias, pode ser também prescrição digital, Memed, Mevo, plataformas, ecossistemas digitais aí, não tem problema algum. Validade da receita 30 dias, pode dispensar para até 60 dias de tratamento, como as regras aqui da lista C1. A exceção, que foge isso aqui, é os antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, que depois eu vou estar falando, que aí é 180 dias. Médicos que podem prescrever, né? Profissionais, psiquiatras, neurologistas, pediatras, clínico geral, médico da família. São medicamentos, são médicos aí, ou seja, médico, CRM aí, tá apto a estar prescrevendo esses medicamentos. Veterinários também, tá, pessoal? Posso sempre te dizer, vários pets aí também utilizam esses medicamentos. Às vezes não encontra na farmácia veterinária, mas encontra na farmácia humana, principalmente as apresentações em gotas, né? Eu vou estar falando isso aqui mais para frente. Cuidado com dentistas, tá? Tem muitos dentistas aí que prescrevem esse tipo de medicamento e foge do escopo da odontologia. Isso é até questão ética e pode dar alguma complicação. Agora, se é médico, tá tudo ok. O que são os antipsicóticos, pessoal? Atuam no sistema nervoso central, principalmente nos neurotransmissores ali da dopamina, usados para psicose, esquizofrenia, transtorno bipolar, agressividade grave, né? Pessoas que sofrem, que têm o autismo, né? Transtorno do espectro autista, irritabilidade, manter a pessoa calma ali, principalmente os graus mais altos, nível 3, 4 e tudo. Insônia refratária, em alguns casos, no uso off-label. Eu vou estar falando aqui a quetiapina, né? É um antipsicótico aí muito utilizado para quem sofre de insônia, né? Nem todo paciente é psicótico, né? É bom dizer isso e é bom o farmacêutico entender isso, até para segurança, se vai dispensar ou não ali o tratamento, né? Se tem ali uma coerência clínica, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Os mais típicos no varejo aí é o Aldol, né? O aloperidol, clorpromazina, né? Que é o Amplitil, Nelsine. Depois vem os de segunda geração. Risperidona, quetiapina, olanzapina, clozapina, Leponex, né? São medicamentos que têm uma saída bastante aí no mercado aí, que você vai encontrar aí na farmácia, se você está chegando agora, se você pretende atuar na farmácia, você vai ver esses medicamentos aí com uma demanda muito alta aí no varejo.
né? O aripiprazol, que também é de segunda geração, ele vou já iniciar aqui para falar sobre ele, né? Depois eu vou explicar o porquê. Existem várias apresentações no mercado, o mais comum é o de 10 miligramas, tanto para adulto quanto para criança. E o solução, né? Além do de gotas também. E é muito importante você, farmacêutica, aí, começar a compreender para fazer o cálculo para não dispensar errado. Vários e vários exemplos aí, já vejo aí, inclusive em grupos, né? Pessoal dispensando abaixo do tempo ali permitido, isso pode prejudicar e muito esse paciente. Muito mesmo. Então é muito importante você saber calcular a dose, né? Então o início da questão ali do uso tanto do aripiprazol quanto com adulto em criança é de 10 a 15 miligramas ao dia, mantém para 15 miligramas. A faixa terapêutica usual, protocolar, pode chegar até 30 miligramas ao dia, não pode ultrapassar isso, né? Aí você acende o alerta aí, se ultrapassar aí, o paciente está lá, está tomando 4 comprimidos ao dia, 5 comprimidos ao dia, não é comum, né? E usado também como um potencial antidepressivo da dosagem baixa, né? De 2 a 5 miligramas ao dia, podendo chegar até 15 miligramas ao dia, conforme resposta clínica. Isso aqui eu peguei de um artigo, tá? Aí aqui que tá o segredo, pessoal. O aripiprazol, né, o nome comercial arpejo, tem ele em gotas. Então você tem que prestar aí para dispensar quantos frascos tem ele de 15 ml, de 20 ml, para compreender o tratamento aí de 60 dias. Então eu criei essa tabela aqui para facilitar, mas o cálculo é seu, né? O cálculo é do farmacêutico, né? 2 gotas equivale a 0,1 ml. Então, um frasco de 15 ml ou um frasco de 30 ml atende os 60 dias. Se a pessoa já toma ali 20 gotas, vai precisar de 2 frascos. Se ultrapassa 30 gotas, vai utilizar 3 frascos. Então é muito importante isso aqui, porque você pode fazer o cálculo errado ali, pode estar fazendo uma dispensação errada ali, e às vezes está liberando um tratamento para o paciente que não vai durar 15 dias e ele não tem condição de ir ao médico com frequência, né? Já que sabemos que quem sofre desse tipo de transtorno, de patologia, o tratamento médico é essencial, né? Ele vai frequentar muito o médico ali. Aqui é a tabela do Aldol, que a gente segue o mesmo raciocínio, apresentação em gotas, quantos frascos liberar. Vocês verem aqui, ó, que paciente que toma 100 gotas, né? Vou dar um exemplo aqui, 100 gotas não é o caso, chega a ser 15 frascos, né? O habitual aí é no máximo 10 gotas ao dia, ou 20 gotas ao dia. 3 frascos ali compreende perfeitamente um paciente para 60 dias. Dependendo do caso, 4 frascos, o frasco de 15 ml. Normalmente no mercado tem o de 20 ml, tanto o original como o seu genérico. Quando acha, né, pessoal? Inclusive eu estou falando aí. Esses medicamentos, volta e meia, desaparecem no mercado, inclusive dificultando a vida aí de muita gente. Risperidona também, muita dúvida dos colegas, tá? Também tem a tabela aqui. Se você quiser printar aí essa tabela, depois pode me chamar também se participa de algum dos grupos aí do Dispensar Portaria 344, eu vou deixar a tabela lá para facilitar. Inclusive, pode pegar essa tabela e pregar aí em algum lugar da farmácia para visualizar aí para a equipe da dispensação. Então aí ele normalmente a pessoa toma 3 ml ao dia, 2 ml ao dia, 2 frascos com 60 ml, quantidade de gotas, 4 frascos. Então, ou seja, precisa de mais, porque ele tem essas várias apresentações no mercado. Tem ele com 30 ml, com 60 ml. Então você tem que dispensar aí para fazer o tratamento para cobrir para 60 dias, fazer o cálculo, né? O Neosine, pessoal, também. Neosine 40 miligramas, que a gente chama de 4%. Também tem a tabela dele aqui para ficar bem fácil e prático aí. Você sempre calcula para cobrir 60 dias.
mesmo se o médico colocou lá uma caixa, porque às vezes ele não sabe quantos ml tem na apresentação aí. E o farmacêutico sabe, tem frasco com 20 ml, com 40, com 15 ml. Então você tem que fazer o cálculo aí para cobrir, eu deixei até prático aqui, cálculo para 60 dias aí, já que provavelmente esse paciente aí nunca vai deixar de tomar esses medicamentos. Não vai entrar numa crise, né, num surto. São medicamentos aí que é justamente para evitar isso. Então, pessoal, reforçando a importância do cálculo farmacêutico. Estudamos muito cálculos lá na farmácia e às vezes a gente não quer fazer o cálculo, né? Mas na questão de antipsicóticos e até outros ali anticonvulsivantes, medicamentos ali que é gotas, que é solução dentro da portaria 344, o cálculo nosso é muito importante para evitar erro, né? Evitar aí que o paciente ou fique sem o medicamento ou exceda demais, né? Então, dose prescrita, quantos ml ao dia, cobertura do tratamento, quantidade correta do frasco. O paciente lá toma 2 ml duas vezes ao dia, são 4 ml ao dia que ele toma. Vezes 30 para um mês, 120. Então, ou seja, vezes 30, 60 ml. 60 ml mais 60, porque é para repetir a dose para 2 meses, então 120 ml. Por aí vai, né? Por aí vai que você vai fazer o cálculo ali para que ele não fique sem tratamento, ok? Cálculo errado, o paciente pode ficar sem medicamento ou excesso desnecessário na dispensação. Então, reforçando a importância do cálculo. O neuleptil, pessoal, é outra dúvida dos colegas, é um antipsicótico também muito prescrito, tá? Muito prescrito mesmo. Só que tem ele de 1% e 4%. E os colegas ali às vezes travam. Às vezes o médico não coloca qual concentração ele quer. Vocês vão pegar muito, muito mesmo. Só escrito Neuleptil, 4 gotas ao dia. Um exemplo, 2 gotas ao dia. Aí você não sabe se dispensa o de 4% ou se dispensa o de 1%, né? E aqui tem qual que é a diferença? 1% quer dizer que é 10 miligramas por ml, 4% é 40 miligramas por ml. Você pode fazer o cálculo ali para saber a quantidade necessária para o paciente. Se o paciente precisa de 10 miligramas ao dia, né, e você dispensar o de 40, ele vai saber quantas gotas, qual a concentração que você vai prescrever. Eu até dei um exemplo prático aqui, 5 miligramas à noite. 5 dividido por 10 igual a 0,5 ml, né? Então, ele vai tomar 0,5 ou 10 gotas ao dia. Tem que saber o cálculo aí, ou até mesmo se você tiver com muita dificuldade, tentar contato com o prescritor para saber se é o mais concentrado ou se é o menos concentrado, já que é o mesmo princípio ativo, tá? É muito importante isso. Infelizmente, tem médicos aí que não colocam a concentração. Pessoal, intercambialidade aqui não é burocracia, talvez é necessidade, tá, pessoal? Porque vários desses princípios ativos, volta e meia, desaparecem no mercado brasileiro. A Aldol já ficou anos, ou mais quase um ano sem ele no mercado. O Neosine, 2022, 23, aquela crise. Haloperidol, né? Risperidona, às vezes quando eles somem no mercado. Então você vai ter que dispensar o que você tiver aí na loja, seja similar, seja o genérico. Então não importa aqui com se lista de intercambialidade, não se preocupa, porque não é burocracia, e sim a continuidade de tratamento. O que importa é o princípio ativo, mesma forma farmacêutica, já que todos eles são naturalmente intercambiáveis. Os similares deles são equivalentes, não muda a forma farmacêutica. Conforme eu disse, o que está importando é esse paciente não ter nenhum, principalmente crianças, né? Não ficar sem o medicamento. Então,
Intercambialidade nos antipsicóticos no Brasil é burocracia desnecessária. Você pode sim trocar, deve trocar se não tiver aquela marca ali que o médico está querendo, né? Principalmente, e muitas vezes acontece isso se não tiver no mercado. Porque muitas das vezes, conforme eu disse, a continuidade do tratamento garante o acesso ao medicamento, evita interrupções, protege o paciente, a atuação técnica do farmacêutico. Você está aí, porque a intercambiabilidade, ato privativo de farmacêutico, tem uma RDC aí que te respalda e uma lei também aí que te respalda. Paciente psiquiátrico sem medicação é risco real, clínico real, não só para ele mesmo, mas para a sociedade. Você tem que saber. Por isso que eu, desde ali da primeira aula, eu falo que vocês têm que ter um mínimo de conhecimento de farmacologia, farmacotécnica, dos principais medicamentos aí da portaria 344, para você saber se vai ou não dispensar. A segurança. Você tendo esse conhecimento que você aprendeu na faculdade e às vezes esqueceu aí, você faz uma defesa técnica com qualquer um que seja por que você dispensou. Principalmente quando a gente fala de medicamentos ali antipsicóticos, né? E são pacientes aí que pode, às vezes, aí na rua fazer um atentado contra a vida dele ou até contra outras pessoas, porque está sem o medicamento, mas às vezes tem um genérico, um similar na sua loja, e você não quis dispensar porque teve medo dessa tal intercambialidade que a gente não sabe até que ponto podemos fazer, né? Inclusive, no curso eu vou falar uma aula só de intercambiabilidade, o que que realmente importa ali na lei. E eu já dou uma dica para vocês que eu já disse para os outros colegas. Não existe lista da Anvisa, tá? Não existe lista da Anvisa. Aquilo ali não é só uma orientação que eles dão. O que existe é você conhecer forma farmacêutica, princípio ativo, equivalência terapêutica. Ponto. Isso aí o farmacêutico precisa saber. Os injetáveis, tá, pessoal? Também tem uma regra lá das que pode dispensar para até 60 dias, até no máximo 5 ampolas, né? Que fala isso ali. Só que tem pacientes, e muitos meses, que tá ali talvez numa clínica, né? Tá lá internado numa clínica e tudo, e tem várias crises suscetíveis, principalmente no início de tratamento, que precisa aplicar ampolas de 3 em 3 dias do haloperidol, né? Com o Aldol injetável ou uma vez por semana, ainda que lá tenha acompanhamento médico integral, que essas clínicas é obrigada a ter, né? Clínica, médico em tempo integral, às vezes ele vai solicitar aí 10 ampolas, 12 ampolas, 13 ampolas, e você pode dispensar se tiver coerência clínica e técnica, que o próprio médico vai colocar o nome dele lá também, né? Que é o CID, a justificativa. Paciente tem crise severa, precisa de haloperidol aplicado, injetável, para manter o tratamento, para não sofrer interrupções. Não tem condição de toda semana o médico dar uma nova prescrição. Então você pode sim dispensar usando essa coerência técnica e clínica que você adquiriu com a posologia, a frequência de aplicação, confere lá quantas aplicações por semana, de 3 em 3 dias, é intercalado para esse paciente aí, que você vai ter uma segurança ali, que você vai estar compreendendo o que, que o médico está querendo, não vai barrar por uma burocracia, e aquela regra que está lá no artigo da portaria das 5 ampolas, morre lá nesse caso específico aqui, tá? Paciente psiquiatra não precisa de burocracia, precisa de continuidade, segurança e um farmacêutico preparado. E você tem que saber disso, tá, pessoal? Você tem que manter essa posição, essa segurança aí para estar compreendendo esses pacientes aí que requer tratamento médico constante, principalmente aí. Não pode ter um impedimento aí do farmacêutico e da farmacêutica aí por um ato burocrático aí desnecessário, tá bom? Finalizando aqui, pessoal, já está aberta a matrícula aí do nosso curso Portaria 344 na prática. Material já atualizado com as novas regras de dispensação, videoaulas gravadas, suporte personalizado individual comigo mesmo ali pelo WhatsApp, acesso vitalício a videoaulas como essa, onde que eu mostro o que realmente importa aí ao varejo,
defesas técnicas quando necessários, todo o suporte aí. Inclusive o SNCR também, já estamos falando muito sobre o SNCR, como aplicar. R$ 167, pode parcelar esse valor. Vou deixar o link de matrícula nos comentários aqui, tá? E espero aí que vocês tenham gostado dessa aula ao vivo aqui no YouTube. Até a próxima e vamos que vamos.